Olá, turma. Hoje é aula de resistência dos materiais avançada, seção 2.3. Hoje a gente vai estudar sobre flexão assimétrica. Bom, o que seria uma flexão assimétrica? Vocês perceberam lá que ao longo dos estudos o que a gente tinha? Quando a gente fazia o estudo de flexão, a gente fazia uma análise em cima dos eixos x, y e z, certo? Separadamente. Só que o que acontece? Quando a gente tem uma flexão assimétrica, a gente vai ter uma composição de dois ou mais eixos. Por exemplo, aqui, essa barra é uma barra tubular, certo? Um tubo de perfil de 150 de base, 150 de altura e 25 milímetros de espessura. Ou seja, um tubo quadrado de 150 por 150 e tem 25 milímetros de espessura. O que está acontecendo com esse tubo aqui? Esse tubo está sofrendo um momento, certo? Nesse eixo aqui. Só que esse momento que ele está sofrendo não é exatamente em cima do eixo X. Aqui a gente tem o eixo Y na vertical, o eixo Z na horizontal e o eixo X teria que ser esse aqui, esse eixo longitudinal. Só que esse momento fletor aqui, ele não está exatamente sobre o eixo X. Por exemplo, o que está ocorrendo aqui? A gente está sofrendo um momento de 25 km por metro, só que ele não está nessa direção retinha, certo? O que está acontecendo? Ele não está retinho assim ao longo do eixo. Ele está inclinado, ele está curvado, ou seja, ele está um pouco para baixo, né? E um pouco para direita. Bom, isso aqui vai ocorrer o quê? Esse momento, ele vai ter tanto componente no eixo Z quanto no eixo Y, certo? Então, para a gente analisar esse estudo aqui, a gente vai ter que dividir essa componente de 25 kN tanto no eixo Z quanto no eixo Y. Aqui, qual é o nosso problema? Para deixar mais claro aqui para vocês. A gente vai ter... Pergunta o seguinte. A gente tem uma viga caixão que está sujeito a um momento fletor de 25 kN, direcionando como mostra a figura, ou seja, o momento direcionado como mostra a figura aqui. Determine a tensão de flexão máxima na viga e a orientação do eixo neutro. Bom, se eu quero saber qual a tensão máxima, eu quero descobrir em qual desses pontos aqui, ó, qual vai ser a tensão. Lembrando que a tensão ela sempre vai ser maior na extremidade do nosso perfil. Quais são as extremidades do nosso perfil? No ponto A, B, C e D. Então, a gente vai descobrir qual vai ser a tensão em cada um desses pontos. Então, a gente vai saber se a tensão vai ser de compressão, se a tensão vai ser de tração. Lembrando que na flexão ocorrem as duas coisas ao mesmo tempo, certo? A gente vai sofrer tração e também pode sofrer compressão ao mesmo tempo, quando a gente flexiona uma viga. Por exemplo, se aqui for uma barra e a gente fazer um esforço sobre ela, o que vai acontecer? Com um esforço aqui, as fibras superiores vão comprimir e as fibras inferiores vão tracionar, certo? Aqui pode ocorrer o quê? A gente vai ter tanto... Se a gente está ocorrendo um momento nessa direção aqui, a gente vai querer descobrir em quais desses pontos a viga vai estar tracionando, né? Em quais desses pontos ela vai estar flexionando. Comprimindo, desculpa. Bom, aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem uma direção, certo? Esse vetor, se vocês conseguirem observar aqui nesse ponto, ele tem um triângulo 4, 3, 5. Esse triângulo 4, 3, 5 quer dizer a direção do nosso vetor, certo? É uma forma de indicar geometricamente para que direção ele está indo. Bom, para eu querer descobrir as tensões nele, eu tenho a fórmula de tensão que a gente estudou na aula passada. Qual é a fórmula de tensão? A tensão vai ser dada por menos o momento fletor em Z vezes Y divididos pelo momento de inércia em Z mais momento fletor em Y vezes Z divididos pelo momento de inércia em Y. Certo? A partir
Desses valores, a partir dessa equação aqui, a gente vai descobrir em relação ao ponto A, B, C e D. Só que a gente precisa de algumas informações. Por exemplo, a gente não tem nada aqui. A gente não tem momento fletor em Z, não tem momento fletor em Y, não tem momento de inércia em Z e nem momento de inércia em Y. Para isso, a gente tem que calcular todas essas propriedades. Bom, vamos começar com a análise de momento fletor, porque aqui a gente tem um momento fletor resultante, M, que é de 25 kN. Então, a gente vai querer descobrir em quanto desse momento ele está sofrendo em relação ao eixo Y, e quanto ele está sofrendo em relação ao eixo Z, certo? Se a gente pegar aqui, ó, planificar esses dois eixos, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vou planificar eles. Aqui eu vou ter o eixo Y, e aqui eu vou ter o eixo Z, certo? E aqui eu vou ter um momento fletor M. O que esse momento fletor tem? Se ele está aqui, ó, entre o eixo Z e o eixo Y, então ele vai ter tanto uma componente em Z, quanto uma componente em Y, certo? Então, para a gente, essa componente em Z aqui vai ser o nosso momento de inércia em relação ao momento fletor em relação a Z, e aqui vai ser a nossa componente, vai ser o momento fletor em relação a Y. Bom, a gente vai descobrir essas componentes aqui. Que informação mais a gente tem? A gente tem essa informação aqui da direção do nosso vetor. Se a gente analisar aqui, ó, a gente vai ter um ângulo θ aqui, certo? E esse ângulo θ vai ser responsável para a gente decompor tanto o MZ quanto o MY. Bom, se a gente fizer análise aqui, ó, para descobrir o valor desse θ, o que a gente faz? Dividir aqui o 4. Θ, tangente de θ, vai ser o quê? Se eu pegar esses valores aqui, ó, vou até expandir um pouco esse triângulo aqui. Esse triângulo está mais ou menos assim. Aqui tem 5, 3 e 4. Certo? A nossa tangente seria esse valor aqui. Nosso θ seria mais ou menos aqui. Só que o θ está virado para o outro lado ali. Bom, o que a gente tem? O arco, a tangente de θ seria o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é 3 divididos pela hipotenusa, 4. Então, se eu quero descobrir qual o valor da tangente, o ângulo que a gente tem aqui, ó, que vai chegar, a tangente que vai representar 3/4, eu quero saber o ângulo que dá isso aqui, a gente vai usar aquela função arco tangente. Então, o arco tangente de 3/4 é igual a θ. Ou seja, θ vai ser igual a aproximadamente 37 graus. Certo? A gente guarda essa informação aqui. Bom, é só botar na calculadora, certo? A função arco tangente de 3/4 e a gente vai achar 37. Aqui, o que a gente vai ter agora? Se a gente sabe o ângulo, a gente sabe como descobrir as componentes, tanto no eixo Z quanto no eixo Y, certo? Se a gente fizer aqui a distribuição, o que a gente vai ter? Para a gente achar em relação ao eixo Z, o
que a gente vai ter aqui? Mz vai ser igual ao vetor que a gente tem em M, vezes o quê? Se ele é o cateto adjacente, o cateto adjacente é o quê? Quando a gente está falando de cateto adjacente, a gente está falando de cosseno de 37. Certo? Se a gente quer analisar analisar o eixo Z, certo? Se ele está no horizontal, aqui a gente está analisando o cosseno nesse caso. Bom, se a gente fizer essa conta aqui, ó, mz vezes cosseno, m vezes cosseno de 37, ou seja, 25 km vezes cosseno de 37, a gente vai achar 19,36 kN vezes metro. Beleza? Agora, analisando agora a gente vai analisar esse problema em relação ao eixo Y. Então, analisando esse problema em relação ao eixo Y, a gente vai ter o quê? MY é igual a M vezes o seno de 37 graus. Porque se a gente está analisando aqui no eixo vertical, certo? A gente vai utilizar o seno. Bom, MY é igual a M é 25, seno de 37, só digitar na calculadora. Fazendo isso aqui, a gente vai ter um valor de 15,04 km vezes metro. Beleza? Bom, a gente precisa referenciar algumas coisas aqui. Bom, para cima aqui no eixo Y, eu estou considerando positivo. Aqui no eixo Z, para esse sentido aqui, eu também vou considerar positivo. Ou seja, tá, o eixo Y para cima eu vou considerar positivo e o eixo Z para direita eu vou considerar ele positivo também. Então, o nosso momento aqui, ó, momento em Z, já que ele está indo para essa direção, ele vai ser positivo. Já o nosso momento em Y, como ele está para baixo, ele está no sentido contrário, né? Então, ele vai ser negativo. Certo? Bom, isso aqui são as referências que eu escolhi. Eu que determinei. Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente já tem momento em Z, momento vetor em Y, então a gente tem que descobrir o momento de inércia em Z e o momento de inércia em relação a Y. Para isso, vamos aqui calcular o momento de inércia. Como é calculado? Em relação ao eixo Z, vai ser o quê? Aqui, como é que é o nosso perfil? O nosso perfil é um tubo, certo? Vazado. Então, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular a extremidade de fora, certo? Um tubo cheio e vai retirar essa parte de dentro. Que nem quando a gente fez lá no semestre passado, quando a gente estava falando de tubos cilíndricos. Quando a gente queria estudar o momento de inércia de um tubo cilíndrico, né? O que a gente fazia? A gente fazia o cálculo do tubo maior e subtraía do menor. Aqui é a mesma coisa, só que aqui ele é quadrado. Então, a gente vai pegar o momento de inércia do maior menos o momento de inércia do menor. Então, o que vai ser aqui? O momento de inércia do maior é o que eu vou colocar aqui. I1 menos I2. Certo? I1 é o quê? Como ele é quadrado, ele vai seguir a mesma regra do momento de inércia retangular. Então, vai ser base vezes a altura ao cubo
divididos por 12. Só que o que acontece aqui? Aqui, a base e a altura, elas são as mesmas. Então, o que a gente vai ter aqui? Analisando aqui, a gente vai ter, se ele tem 150 milímetros de altura e 150 milímetros de base, eu vou ter o quê? 0,15, porque eu transformei para metros, vezes 0,15 ao cubo, divididos por 12. Bom, aqui o que a gente vai achar? Se eu transformei tudo para metros, eu vou achar em metros. O valor que eu acho aqui é 4,22 vezes 10 à quinta menos 5, né? Metros a quarta. Bom, esse aqui é o nosso momento de inércia 1. O momento de inércia 2 vai ser igual ao quê? O momento de inércia 2 ele vai seguir a mesma regra. Base vezes altura ao cubo divididos por 12. Só que aqui o que a gente tem? Se o tubo tem espessura de 25, então aqui a dimensão vai ser de quanto? Vai ser 150 menos 25 de baixo, menos 25 de cima, menos 25 de baixo. Então vai ser 150 menos 50. Então, esse comprimento aqui é de 100. Se são 100 milímetros, para transformar para metro, vai ficar 0,1. Então, a gente vai ter 0,1 da base vezes 0,1 da altura ao cubo divididos por 12. Isso aqui dá 0,83 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. Bom, realizando esse cálculo aqui, ó, esse de 1 menos I2, o que a gente vai ter? O valor de IZ vai ser igual a 3,38 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. Bom, agora pega essa informação aqui, ó, presta bastante atenção. Aqui não é um quadrado, certo? Tanto aqui de fora quanto aqui de dentro. Se eu for analisar em relação ao eixo Y, eu vou ter o quê? A base do quadrado maior vai ser aqui, né? De 150, e a altura dele vai ser aqui em relação a essa diferença aqui, que também é de 150, certo? E o quadrado menor vai ter a base de 100 e a altura de 100 também. Quando a gente está analisando o eixo Z, a gente pega essa referência aqui, ó, certo? Esses dois pontos, base e altura. Quando a gente está analisando em relação ao eixo Y, é como se a gente deitasse isso aqui. Então, isso aqui seria a base, né? E isso aqui seria a nossa altura em relação ao eixo Z. Se vocês analisarem, o que a gente vai ter aqui? Tanto a base quanto a altura vão ser as mesmas nos dois casos. Porque a base, se a gente deitar aqui, a base vai continuar sendo de 150 milímetros e a altura também. E no momento de inércia 2, vai ser a mesma coisa. A base vai ser de 100 e a altura vai ser de 100. No final das contas, o valor do momento de inércia em relação a Z vai ser igual ao momento de inércia em relação a Y. Isso aqui, ele só funciona para quando a gente tem análise de momento de inércia de tubos quadrados, certo? Se for retangular ou se for outra geometria, isso que não funciona. Mas para o tubo quadrado, o momento de inércia ele vai ser o mesmo desses dois eixos. Bom, já que a gente tem todas essas informações aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vai aplicar essas informações dentro da nossa equação. Bom,
Aqui, o que a gente vai ter? Antes da gente aplicar todas essas informações dentro dessa equação, eu vou fazer uma tabela de valores que vai nos ajudar a determinar se os valores vão ser positivos ou se vão ser negativos, ou seja, se vão ser de tração ou se vão ser de compressão. Aqui, ó, vou montar essa tabelinha. Que informações eu tenho aqui? A, B, C, D, e aqui vai ser o nosso Y, e esse aqui vai ser o nosso Z. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Esse Y e Z vão ser substituídos aqui para cada ponto que a gente estiver estudando. Lembrando que a gente tem 4 pontos, A, B, C e D. Bom, o ponto A em relação a Y é quanto? O ponto A, o YA vai ser o quê? Vai ser a distância da origem de Y até onde a altura que A está. Nesse caso aqui, ó, se isso aqui tem 150, metade é o quê? 75. Se a gente pegou esses pontos de referência aqui, então o que a gente vai ter? Para baixo vai ser negativo. Então o ponto A vai ser o quê? Se está para baixo, 150, metade é 75, e está para baixo, então ele vai ser menos 75. Z do ponto A vai ser o quê? Para lá, a gente considerou positivo. Se a gente considerou positivo, então a distância em relação à origem de Z até o ponto A, ou seja, esse comprimento aqui, vai ser o quê? 75 positivo. Certo? Então, mais 75. Certo? Por que 75? Porque também é a metade. Se aqui é 150, metade para lá, 75. Se a gente falar o lado positivo, então, mais 75. Para o ponto B, que é esse aqui, a gente vai ter o quê? O Y vai ser positivo, então mais 75. E o Z vai ser o quê? Também positivo, 75 também. Já o C vai ser o quê? Para Y, ele é positivo, 75 positivo, certo? Mas já no eixo Z, ou seja, ele está desse lado aqui, ele é negativo, então vai ser menos 75. O ponto D vai ser menos 75, menos 75. Certo? Bom, então agora a gente já sabe, vai descobrir quais são as tensões em cada um dos pontos. Se eu quero descobrir a tensão em A, então o que vamos fazer aqui? Tensão em A. Eu vou substituir esses pontos em A. Então o que a gente vai ter aqui? A vai ser o quê? Essa, lembrando que essa aqui é a nossa equação. Nossa equação vai ser tensão é igual a menos momento fletor em Z, ou seja, menos aqui, momento fletor em Z vai ser 19,36 vezes 10 a terceira, porque tem um K aqui, ó, quilonewton, certo? Vezes o Q vezes Y, certo? Nosso Y é de menos 75, então menos 0,075. Por que menos 0,075? Porque aqui ele está em milímetros. E no sistema internacional a gente vai usar em metros, certo? Aqui está o quê? Quilonewtons metro. Então a gente transformou para newton e transformou para metro. Então, 0,075 divididos por o momento de inércia em relação ao eixo Y, que vai ser de 3,38 vezes
10A menos, certo? Isso aqui é a primeira parte da equação. A gente vai ter ainda a segunda, que é essa aqui. Mas o que? Momento de inércia, momento fletor em relação a y, no nosso caso aqui foi o quê? Menos 15,04, menos 15,04 vezes 10 a terceira, porque tem um K aqui, vezes o valor de Z, que é 75, então 0,075. Por quê? Porque a gente está transformando para metros, esse valor aqui é milímetros, divididos pelo momento de inércia em relação a y, que é 3,38 vezes 10 a menos 5. Certo? Tudo está na mesma unidade, no sistema internacional, então a gente só faz essa conta direto. A tensão em A vai ser igual a 10,9 megapascal, certo? Esse é o nosso valor final aqui para A. Bom, para o ponto B, C e D, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai substituir os valores aqui, tanto para Y quanto para Z, dessa caixinha aqui. Eu vou apagar essa parte de cima aqui e vou deixar já as respostas, caso alguém tente fazer, pode conferir aqui. Tensão em B ficou igual a menos 77,5 megapascal. A tensão em C ficou menos 10,9 megapascal. E a tensão em D ficou de 77,5 megapascal. Ou seja, se a gente analisar aqui, ó, A, B, C e D, o que está acontecendo? Vou dividir aqui também. Em A e D está sofrendo tração, certo? Então aqui as fibras estão sendo positivas, né? Esse lado aqui é positivo. Então aqui embaixo está sofrendo tração, certo? E aqui em cima eles estão sofrendo compressão. Ok? E a gente pode perceber que existe uma diferença também. Aqui no ponto A e no ponto C, eles têm uma intensidade menor do que o ponto B e D, certo? Ou seja, aqui tá, essa região aqui em D é que está sofrendo mais tração, essa região aqui em B é que está sofrendo maior compressão. Certo? Bom, vou deixar essa aula gravada. Vocês tirem suas dúvidas, assistam a aula e tirem suas dúvidas no horário de aula que a faculdade está dispondo, certo? Online mesmo, que vai ser no horário normal de cada um dos professores. Então, lá no meu horário de aula,
Eu vou estar lá online, disponível para vocês tirarem suas dúvidas em relação a isso aqui. Vou passar uma lista semana que vem de todos os assuntos que a gente teve até agora e estudem e tirem suas dúvidas. Bom, essa aqui foi a análise de flexão assimétrica e boa sorte aí. Até mais.